Peraí, no 30, página 30, vamos ver agora o predicado verbo nominal, tá? Para quem entrou agora, só para se localizar. Daqui a pouquinho eu começo a correção da tarefa, tá? E eu vou chamando nome por nome para ver pontinho extra na participação. Quem eu chamar, não responder, já perde a possibilidade de ganhar o pontinho. Hoje eu que vou chamar, combinado? Hoje não será assim a mãozinha levantada, não. Hoje eu vou chamar nome por nome, aleatoriamente aqui. Quem eu chamar, não, dou uns minutinhos, não respondeu, passo adiante, tá bom? Vamos lá, página 30. Vamos ver o predicado verbo nominal. Eu pedi para que vocês copiassem no caderno os verbos que têm como predicado verbal, que podem ser verbos de ação, e os verbos encontrados no predicado nominal, que são os verbos de ligação. Eu espero que vocês tenham copiado, porque se não copiaram, vai ser difícil de vocês fazerem a atividade, tá bom? E depois eu abro o cronograma. Se eu não abrir nessa aula, a gente tem uma outra aula aí para a gente dar uma lembradinha no cronograma de português. Tem aqui uns dizendo que a internet caiu, né? Outros que a internet está travando, o computador está travando. Pode entrar de novo, minha linda. Se está travando, tenta de novo, tá? Então, vamos lá. A classificação do sujeito, vocês já sabem que o sujeito pode ser simples, composto ou oculto, que também pode ser denominado de elíptico ou desinencial. Acompanhem essa explicação, hein, meus anjos? Não deixem nada nesse momento dispersar vocês, tá? O sujeito simples, quando tem apenas um núcleo, palavra central. Esse conteúdo vai cair na próxima atividade, que é segunda-feira, hein? Na outra segunda-feira, nós temos uma outra atividade pelo Google Forms, onde eu vou montar exercícios ainda hoje para vocês, para quinta-feira eu corrigir, tá bom? Isso aqui é esse conteúdo, ó. Classificação do sujeito e classificação do predicado, tá? Mas o predicado eu só vou montar exercício de predicado verbal e nominal. O verbo nominal eu vou explicar para vocês hoje, mas eu não vou cobrar na atividade de segunda-feira. Então, vamos voltar aqui. O sujeito simples, quando tem apenas um núcleo. Núcleo é aquela palavra central, em que se eu retirar do sujeito, o sujeito fica sem entendimento. Então, por isso que precisa daquela palavra para dar importância e compreensão no sujeito. Ela é um núcleo. O sujeito composto é quando tem mais de um núcleo. E o sujeito oculto é quando ele não aparece na frase. E não pode ser o verbo na terceira pessoa do plural, né? Que vocês vão ver que aí esse seria o sujeito indeterminado. Então, para ser um sujeito oculto, o verbo tem que aparecer na primeira pessoa, na segunda pessoa ou na terceira pessoa do singular. Por exemplo, comi bolo, ou comeste bolo, ou comeu bolo. Então, a primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Comemos bolo. Quem comemos? Nós, primeira pessoa do plural. Comei bolo. Quem que comei? Vós, segunda pessoa do plural. O que não pode é a terceira pessoa do plural, ele não é sujeito oculto, vai ser desinencial, tá? Agora, quanto ao predicado. O predicado, ele pode ser verbal, nominal e verbo nominal. O predicado verbal são aqueles verbos que indicam ação. Eu pedi para vocês copiarem aí no caderno de vocês que os verbos, alguns exemplos de verbos de ação. Marília, tem aí o seu caderno aberto que você possa ler, você copiou, e que você possa ler quais são os verbos que indicam ação? Sim. Obrigada. Correr, desejar, conhecer, estudar, assistir, pensar, relacionar, almoçar e etc.
Ok, então aí eu dei para vocês alguns, hein? Viu? Ação tem vários verbos que indicam ação, que expressam ação. Aí só tem alguns. Agora, no predicado verbal, o verbo indicando ação, o núcleo do predicado verbal vai ser sempre o verbo. Esse verbo aí que indica ação. No predicado nominal, peraí só um instantinho. Indica uma qualidade ou característica do sujeito por meio de um nome, que é o núcleo da oração. Contém um verbo de ligação, ou seja, um verbo que expressa estado. Ailton, você está com seu caderno aí? Você copiou quais os verbos que indicam estado no predicado nominal, que você possa ler para a gente, por favor? No caderno, eu copiei. Ser, estar, permanecer, parecer, ficar, continuar, andar e tornar. Muito obrigada, Ailton. Esses mesmo. Por enquanto, vocês vão aprender, esses são os básicos. Repetindo, os verbos que indicam ação tem muitos outros. Agora, os que indicam estado são esses, tá? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, tornar. Sendo que andar tem que ter muito cuidado quando aparecer o verbo andar. Se o verbo andar na frase indicar ação, ele andou muito, ou ele andou rápido, é no sentido de andar mesmo, ação. Aí vai ser um predicado verbal. Agora, ele andou preocupado, aí já não indica ação, indica estado, portanto, ele será um predicado nominal. O núcleo do predicado nominal é o nome, e não o verbo. Ó, predicado nominal, o núcleo é o nome. No predicado verbal, o núcleo é o verbo. Lembrem dessa batidinha assim, né? No predicado nominal, o núcleo é o nome. Predicado verbal, o núcleo é o verbo, porque isso é a base para vocês aprenderem aí, o verbal e o nominal. Agora, o verbo nominal, por isso que fala, ó, verbo nominal. Tem um verbal e um nominal juntos. É aí que pode causar um pouquinho de dificuldade. Só que no predicado verbo nominal, só vai aparecer um verbo de ação. Nunca vai aparecer na frase um verbo de ligação. Nunca vai aparecer na frase um verbo que indica estado. Ele só vai aparecer verbo de ação. O de ligação vai ficar aqui na cabecinha da gente, vai ficar subentendido. Na frase, a gente vai colocar no pensamento um verbo de ação para que esse predicado verbo nominal seja classificado desta forma. Vamos ver aqui um exemplo. Volta aqui para mim, filha, fazendo um favor. A página 29, deixa eu ver aqui, peraí. Era só um instantinho, alunos. A página 29 tem aqui, não, nominal. Ah, não, está na página 30 mesmo. Ah, estava lá mesmo, perdão. Eu que errei aqui. Peraí, tá? Só um instantinho, eu que errei. Lá em cima, aí, obrigada. Predicado verbo nominal, vamos lá. Ele voltou alegre. Nós temos aqui, ele voltou, voltar é verbo de ação, não indica estado. Então, se eu colocasse só assim, ó, ele voltou, seria um predicado verbal, porque o verbo é de ação. E não tem nenhuma palavrinha, se fosse só ele voltou. Agora, ele voltou alegre, é como se a gente falasse assim, ó, ele voltou e ele estava alegre. Então, eu coloquei um verbo de ligação no meu pensamento para dar sentido na frase. Esta palavra alegre está mostrando o estado em que ele se apresenta. Então, esta palavra alegre é um adjetivo e mostra, como mostra o estado, nós temos aí um predicado verbo nominal.
Vamos de novo. Predicado verbo nominal é quando aparece na frase um verbo que indica a ação, mas depois desse verbo que indica a ação, nós temos lá uma palavra que demonstra o estado em que a pessoa se apresenta. Depois desse verbo de ação pode aparecer um substantivo, pode aparecer um adjetivo, pode aparecer um pronome, se estiver qualificando, né? O pronome, a gente fala um pronome adjetivo, né? Mais adiante vocês também vão aprender isso aí. Então, olha lá, ele voltou, voltar verbo de ação, e ele permaneceu alegre, ou ele pareceu alegre, ou ele estava alegre. Então, eu coloco um verbo de ligação, um verbo que indica estado, subentendido. Nesse caso, eu tenho um predicado verbo nominal. E o núcleo do predicado verbo nominal vai ser o verbo e vai ser o nome. São os núcleos. É como se tivesse dois predicados, o verbal e o nominal, em uma única frase. Seria esse o sentido do predicado verbo nominal, tá? Então, se vocês entenderem o que tem no predicado verbal, se vocês entenderem o que tem no predicado nominal, o verbo nominal junta os dois. Se no predicado verbal o núcleo é o verbo, se no predicado nominal o núcleo é o nome, no verbo nominal os núcleos serão verbo e nome, ou seja, os núcleos serão nesta frase, neste exemplo, voltou e alegre. O que acharam nessa primeira explicação sobre o predicado verbo nominal? O que acharam? Então, deu para entender um pouco, tia. Eu vou fazer assim, hoje eu vou dar essa base, nós vamos fazer juntos o exercício da apostila. Na quinta-feira eu vou colocar uns exemplos para a gente ir trabalhando só com frases explicativas da classificação do predicado, e vou montar também uns exercícios, tá bom? Para vocês fazerem para a quinta-feira. Lembrando que amanhã nós temos aula extra. Amanhã é quarta-feira, falei com vocês semana passada, pedi para a professora Daniela colocar no cronograma. Por enquanto, todas as quartas-feiras, a partir de amanhã, teremos aula extra às 11h15, porque eu dou aula até 11h10, então 11h15 eu pego a turminha de vocês. Todas as quartas-feiras, até eu perceber que o conteúdo está assim mais agilizado. Porque o conteúdo que eu vejo mais, não sei se é difícil, né? Ele não é difícil, mas é a idade de vocês dentro do grau de maturidade que eu percebo que ele pode se tornar um pouquinho complicado de compreender. Tá? Mas para 7º ano, isso aí para vocês vocês estão mais amadurecidos e eu tenho certeza que vai ser mais fácil a compreensão. No 6º ano, é só para eu dar aqui um norte, vamos dizer assim, um início da explicação, né? Para segunda-feira, predicado verbo nominal, eu não vou cobrar no Google Forms, tá? Mas o verbal e o nominal teremos que saber. E bem, tá? Como não cai no simulado esse capítulo, então eu só vou cobrar com vocês, da minha parte, com vocês, só predicado verbal e predicado nominal. Mas eu quero que vocês também saibam um pouquinho já de início, um conteúdo introdutório desse predicado verbo nominal. Joia, alunos lindos? Porque isso acho que não cai no simulado não, né? Esse de qual capítulo? Deixa eu ver se cai. Ai, cai no simulado, lembrei. Cai sim. Então, eu tenho que montar exercícios a mais do predicado verbo nominal também. Lembrei aqui, é o 13 que não cai. Até o 12 cairá no simulado do SAS, né? Para o Google Forms, segunda-feira, que eu não vou cobrar. Ah, mas eu vou cobrar em exercícios para vocês no caderno. Então, vamos voltar aqui. Abram na página 31 da apostila de vocês. É a próxima, né? Só virar uma folhinha aí, já está aberto, né? É a próxima página aqui. Vamos lá. Não. Ok. Não. Esse aqui a gente já fez.
Tia, 31 a gente já fez. Não, a gente não fez classificação do predicado, que eu ainda não tinha explicado para vocês. A gente fez 1, 2, A gente 3. não fez? Não. 4 e 5, não. Eu não tinha explicado ainda o verbo nominal. Como é que eu ia cobrar uma atividade se eu não sei? Eu estou explicando hoje o predicado verbo nominal. Quem fez, ó, se conseguiu fazer, parabéns. Tudo isso aqui eu já corrigi. É aqui na 4 que não. Tia, Oi. o 4 você não pediu para fazer, mas a 5 você corrigiu com a gente. A 5, né? Uhum. E a 6, não, a 6 que eu estava corrigindo com vocês, não foi? Ah, 5 e Tia, 6. eu não A fiz. 6. A nem 4 e a nem 5, eu acho que não. A 5 eu não tenho certeza. A 4 eu tenho certeza que nós não fizemos. A gente estava fazendo juntos a 6. A 6 que eu pedi para vocês completarem na aula passada. Eu comecei a corrigir a letra A e acabou o nosso tempo. Foi até a Maria Clara Fortes que leu uma, eu acho que não outro fiz aluno a leu 6. outras, não foi? Então, vamos a número 4, comigo, hein? Agora aqui nós vamos tentar analisar cada frase com atenção. Classifique os predicados usando PV para predicado verbal, PN para predicado nominal e PVN para predicado verbo nominal. Verbo que indica ação, sozinho, predicado verbal. Verbo que indica estado, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, tornar. Olhem no caderno de vocês os verbos que indicam estado, predicado nominal. Quando tem uma frase com predicado verbal, mas depois desse verbo, né, tem uma palavra que pode mostrar o estado em que a pessoa se apresenta, aí eu coloco o verbo de ligação subentendido, eu encontro um predicado verbo nominal. Vamos lá, vamos tentar fazer juntos. Aqui, Eduardo é um ótimo professor. Olhem o verbo. Professora, essa você já fez. Não, eu não fiz, alunos, eu não tinha explicado o predicado, classificação do predicado. Quem fez esta foi por conta própria. Eu não pedi para fazer. Tenho consciência disso porque eu estou explicando o predicado verbo nominal hoje. Eu não seria doida para marcar uma tarefa que eu não tinha explicado. Eu olhei aqui no meu caderno em nenhum momento. Pedi 1, 2 e 3, fizemos juntos o 6, pedi para vocês fazerem o 6. Número 4, não. Quem fez, espero que tenha acertado, porque eu não achei nada fácil o predicado verbo nominal para vocês já terem feito. Então, vamos lá. Eduardo é um ótimo professor. Nós temos aí o verbo é. O verbo é verbo de ação ou verbo que indica estado? Ação. Não, não. Estado, verbo de ligação, ser. Olha o verbo de ligação que eu pedi, olha, eu dei quinta-feira para vocês copiarem no caderninho de vocês. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, tornar. Tem que memorizar os verbos que indicam ligação, tá? Onde tem predicado nominal. Então, a primeira, é um ótimo professor. Verbo que indica estado, é. Então, nós temos aqui um predicado, qual? Nominal. Verbal, nominal ou verbo nominal? Predicado nominal. Nominal. Ele é nominal, Nominal. porque o verbo ser é um verbo de ligação. Por isso, é um predicado nominal. Não vou poder mostrar a resposta, tá? Indica estado, é um verbo de ligação. Não vou poder mostrar ainda, depois eu apresento o gabarito. A segunda, o pai chegou em casa cansado. Ai, 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 essa aqui tem que ter atenção. Chegar é verbo de ação ou verbo de ligação? Ação. Ação. Só que, olha, depois dele tem o pai chegou. Chegou onde? Em casa. Mas como ele estava? Como o pai estava Cansado. quando ele chegou? Cansado. Coloquei um verbo de ligação subentendido na minha cabecinha. E cansado é esta palavra que faz ligação. Como o pai se apresenta? Ele está cansado. Então, aqui, esse predicado é um predicado
Verbo Verbo nominal. nominal. Então, nós temos aí chegou, um verbo de ação, e cansado é um nome, não é verbo de ligação, é um nome. Então, nós temos, o verbo de ligação está subentendido, né? Está na mente, está na consciência. Na segunda, então, nós temos um predicado verbo nominal. Vejam a terceira. O galo canta de manhã cedo. O verbo cantar é verbo de ação ou de ligação? Ou que indica estado? Ligação? Cantar. Não. Ligação são Verbo, tia, de ação. de ação. Verbo cantar, andar, caminhar, correr. Verbo de ação. Lembrando que no caderno de vocês não tem todos os exemplos de verbos de ação. Verbos de ação são muitos, milhares. Agora, o verbo de ligação é que são só aqueles, tá? Verbo de ligação, vocês sabendo quais são os de ligação, o restante são os de ação. Então, vamos lá. Galo canta. Canta de manhã cedo é o predicado. Cantar é verbo de ação. Então, eu tenho aí um predicado Verbal. verbal. Ótimo. Verbal. Verbal. Vamos para o outro lado. Olha só. Clarice gosta de histórias de terror. Quem é que gosta de histórias de terror? A Clarice, sujeito. Clarice. Gosta de histórias de terror. O verbo gostar é verbo de ação ou ligação? Que indica estado? Ação. Ação. Vamos ver se dá para você encontrar alguma palavra que está mostrando o estado em que a Clarice se encontra. Aparece? Terror. Não. De terror. Clarice gosta não. de histórias de terror. É a Não história. mostra. Não mostra como ela se apresenta. Se tivesse Clarice gosta, não, nem daria. Então, aqui nós só temos um predicado verbal, porque gostar é verbo de ação. Não tem palavra depois do verbo ou pertinho do verbo que está caracterizando o sujeito, que está fazendo ligação com o sujeito, para ser predicado verbo nominal, tá? Vejam a última. O sol estava muito quente hoje. O sol é o sujeito, estava muito quente hoje. Vamos ver o verbo. O verbo estar é verbo de ação ou verbo que indica estado, ou seja, de ligação? Estado. Estado. Então, nós temos aí um predicado Nominal. Nominal. Então, vou mostrar o gabarito aqui para vocês verificarem se fizeram certinho, hein? Então, olhem lá. Primeiro é nominal. Uma perguntinha aqui, tá? Não está pedindo, não. Mas se a primeira é um predicado nominal, qual que é o núcleo desse predicado nominal nessa frase aqui, ó? Eduardo é um ótimo professor. Qual que é o núcleo? Quem sabe? Ótimo, joia! No predicado nominal, o núcleo é o nome. No predicado verbal, o núcleo é o verbo. Ok, deixa eu ler aqui o recadinho. Nicolas, errou a quarta? Ah, mas agora você entendeu, aluno? Errou, mas agora entendeu o que errou? Já apareceu a caixinha aqui faltando 10 minutos. Vamos tentar agilizar. Aqui. Ok, se entendeu, tá ótimo. A segunda, o pai chegou em casa cansado. No predicado verbo nominal, tem 2 núcleos, hein? Núcleo é o verbo e o nome. Quais são os núcleos? Chegou cansado? Chegou cansado. Joia, muito bem. Deixa eu ler aqui o Nicolas. Ah, tá, entendi, Nicolas. Joia. A terceira, olha, o galo canta de manhã cedo. O predicado é verbal, qual que é o núcleo? Canta. Canta é o verbo. Olhem a outra. Clarice gosta de histórias de terror. O predicado é verbal. Qual que é o núcleo? Gosta. O sol estava muito quente hoje. Se o predicado é nominal, qual que é o núcleo? Estava. Não. Não?
No predicado nominal, o núcleo é o nome. Predicado verbal, o núcleo é o verbo. Qual que é o núcleo do predicado nominal na última frase? Quente? Quente. Está qualificando como o sol se apresenta quente. O muito não pode ser, o muito é advérbio. Hoje é advérbio. Os advérbios não podem mostrar qualidade nenhuma, né? Eles só modificam, mas não mostram. Para ser a palavra que faz ligação com o sujeito, pode ser um adjetivo, um substantivo, um pronome e um numeral, ou até uma locução adjetiva. Locução adjetiva também pode, se tiver sentido dentro da frase. Ok? A número 5, vocês disseram que a gente já fez. Tem certeza? Ah, não fizemos, não. Não tinha pedido para fazer, não. Porque aqui tem predicado verbo nominal. Deixa eu ver. Não tem predicado verbo nominal, não. Só tem... Só tem verbal e nominal aí. Aqui não tem predicado verbo nominal. Talvez eu tenha pedido mesmo. Essa eu não anotei aqui. A gente deve ter feito juntos na quinta-feira e eu não anotei no meu caderno, aqui na minha apostila. Eu lembro da número 6 que a gente estava fazendo, ó. A número 5, meus pais adoram o cantor Caetano Veloso. Adorar, verbo de ação, não é verbo que indica estado, então predicado verbal. Eu fiquei fascinada, ficar é verbo de ligação, predicado nominal. Laura é uma ótima professora, é verbo que indica estado, é verbo de ligação, predicado nominal. Comecei um novo livro ontem, começar é verbo que indica ação, predicado verbal. A comida estava sem sabor, está é verbo de ligação, predicado nominal. Uma perguntinha, vamos ver quem sabe responder aqui, uma pegadinha, hein? Na letra D, qual que é o sujeito da letra D? Como que eu classifico o sujeito na letra D? Sujeito oculto. Aê! Muito bem! Na letra A, qual que é o sujeito? Como que eu classifico? Sujeito simples. Sujeito simples, meus pais. Não pode ser composto, só tem um núcleo que é pais. Na letra B de bola, qual que é o sujeito e classifica esse sujeito? Eu, sujeito simples. Isso, eu, sujeito simples. Na letra C, qual que é o sujeito e classifique o sujeito? Laura. Sujeito simples. Sujeito simples, Laura. Joia, joia, joia. E na letra E, na última aí, qual que é o sujeito e classifique? A comida. Sujeito simples. Joia, Sujeito meus simples. lindos. Isso aí é o conteúdo para a atividade de segunda-feira, nossa próxima valendo nota, hein? Na letra A, deixa eu ver aqui no bate-papo. Opa, perdi. Peraí, meus amores. Eu tenho que fazer chamada, já apareceu a caixinha de 10 minutos. Meu Deus, não dá para nada. Ok, vamos lá. Usando os verbos a seguir, crie uma oração em que haja predicado nominal. Predicado nominal porque todos esses 3 verbos que tem aí indicam o estado. O verbo ser, o verbo estar e o verbo ficar. Então, um exemplo. Minha mãe é muito carinhosa. O é do verbo ser. Eu lembro que teve mais aluno que deu o exemplo da letra A, a gente fez já. Vamos ver a letra B. O verbo estar. Quem quer ler uma frase com o verbo estar como predicado nominal? Professora, eu posso ler a minha errada? Pode, leia a sua. Eu coloquei assim, ela parecia estar feliz. Não, aí tem uma locução verbal. Parecia estar, é só o verbo estar. Ela está feliz. Aí sim é um predicado nominal, tá? Parecia estar, você já muda para um verbo no infinitivo aí. Você vai colocar o verbo estar no infinitivo. Ou então, ela parecia feliz. Aí nós temos um predicado nominal. Marília, qual a sua frase? Estou com frio. Eu estou com frio. Joia, ó, estou, verbo de ligação, com frio, uma locução adjetiva. Então, pode ser. parecia, que nem você falou, tipo, ela parecia feliz. Ela parecia feliz. O Ailton colocou, ele parece ser legal.
Pois é, esse parece ser. Então, esse ser já tem um verbo no infinitivo, Ailton. Por isso que, por enquanto, porque isso você vai ver que não vai fazer parte do predicado nominal. Vamos ver só, ele parece legal, tá? Ele parece legal, que aí já vem o verbo ser no infinitivo. Oi, outro, Guilherme Davi. Por acaso... tia, posso perguntar uma coisa? Oi. Por acaso a frase ela parecia triste também estaria certa, né? Perfeito. Ela parecia triste. Ela parece triste. Ela parecia triste. Eles pareciam tristes. Guilherme Davi, a sua. Estou com muito sono. Estou com muito sono. A sua, Dani ou Gabi? Acho que é a Gabi. Professora, eu não sei se a minha tá certa. Aí eu vou falar. Clara está ansiosa. Tá certo ou tá errado? Perfeito. Está ansiosa. Joia. Ansiosa está qualificando como a Carla se apresenta. Ansiosa. Está, verbo de ligação. Olha lá. Estou cansado, estou com sono. Carla está ansiosa e assim por diante. Outro, com o verbo ficar. Quem fez com o verbo ficar? Tia, eu fiz, mas eu não sei se está certo. Diga, Marília. Ficar em casa é chato. Não, ficar aí em casa, você já não encontrou uma palavra que faça ligação com o sujeito. Ficar é verbo no infinitivo. Evitem usar verbo no infinitivo, que eu falei para vocês, quem fez nas frases anteriores. E em casa vai ser uma locução adverbial. Em casa não está mostrando o estado em que ela se apresenta, está mostrando o local em que ela se encontra. Advérbio não faz parte da palavra que faz ligação com o sujeito. Lembra? É só um substantivo, um adjetivo, um pronome ou um numeral. Olha aqui, minha mãe fica linda de vestido, predicado nominal. Ok. Outro exemplo, a Maria Luísa Corrêa que colocou, minha mãe fica linda de vestido. Aqui, ó, o bebê ficou encantado com um novo brinquedo. A menina ficou feliz com o presente. Deixa eu ver outro exemplo aqui que estão colocando no bate-papo. Eu fiquei doente. Isso, o verbo ficar, vocês podem colocar em qualquer tempo verbal, mesmo, só não pode ser no infinitivo. Pode ser no presente, no passado, no futuro. Ela ficará feliz. E depois desse verbo de ligação, tem que ter uma palavra que faz ligação com o sujeito. O meu irmão, às vezes, é chato? Não, o verbo teria que ser na primeira. Meu irmão, às vezes, é chato. Aí seria no verbo ser. Nós estamos com o verbo ficar, tá? Ficar, não, aí o verbo que você colocou é do verbo ser, tá? Está certa a frase, mas na letra A, Guilherme Davi, e não na letra C, ok? A gente vai fixar esses exercícios para quinta-feira, tá bom? Eu vou montar hoje à tarde, até amanhã. Hoje, vou ver se hoje mesmo eu envio para vocês, eu coloco no grupo, tá? Se eu colocar no grupo assim, segue as atividades, exercício de fixação para quinta-feira. Se eu não fizer hoje, amanhã, com certeza, vocês estarão aí com eles, tá? Para quinta-feira a gente corrigir. Diga, Marília, qual é a dúvida? Está levantando a mão aqui, o que você quer dizer? Eu não sei se minha frase é certa. Oi? É a minha frase. Diga, pode ler. Fiquei feliz pelo meu pai. Eu fiquei feliz, ok, com o meu pai, isso? Isso?